Meus irmãos, graça e paz, boa noite a todos. Abram suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 6. Meus irmãos, ao fazer um planejamento de vida, todos nós precisamos fazer uma ordem das prioridades. Seja qual for a área que venhamos planejar, nós precisamos fazer esta ordem de prioridades. E pensando nisso, algumas perguntas surgem, como por exemplo, o que é mais importante? Ou, o que seria desnecessário? O que é urgente? O que é superficial? Então sempre fazemos essas perguntas, seja numa mudança, seja na faculdade, seja em qualquer outro lugar. Mas na igreja, quando nós falamos da igreja do Senhor, o que é a prioridade? É isto que nós iremos falar nessa noite, em Atos capítulo 6, sobre a pregação, sobre a importância da pregação da palavra. E eu convido você a ler Atos capítulo 6, vamos ler todo o capítulo, e diz o seguinte: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subordinaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras de blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Com isso agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. E, prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. Pois o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos. Te damos graças, Pai, pela tua palavra lida nesta hora e pedimos a tua bênção, para que assim possamos entendê-la e aplicá-la nas nossas vidas. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Estamos aqui para ouvir a tua voz, não a voz de um homem, mas a voz do Senhor. Por isso, Pai,
a nossa dependência está no Senhor. É assim que nós oramos, gratos a Ti, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Meus queridos irmãos, nós chegamos agora numa parte do livro de Atos de grande importância. Como vimos no decorrer da exposição do livro, o diabo, ele sempre atacou a igreja. E no capítulo 6 não podia ser diferente. Percebemos, irmãos, que ele já havia deferido 2 ataques que, diga-se de passagem, foram ataques fracassados. Um foi o da perseguição, que tentou suprimir a igreja pela força das autoridades judaicas. E a outra foi a da hipocrisia, da corrupção, ali com o casal Ananias e Safira. O objetivo, irmãos, de Satanás era justamente tirar o foco dos apóstolos de suas responsabilidades. Satanás sabia muito bem qual era o ofício dos apóstolos. Satanás, ele sabia muito bem o que iria acontecer quando os apóstolos não se dedicassem ao ofício que eles foram chamados pelo Senhor. E aí, meus irmãos, Satanás, com as suas artimanhas, tenta tirar o foco dos apóstolos e, com isso, passá-los a negligenciar a sua tarefa. E aí, meus irmãos, Satanás, ele se levanta mais uma vez e ataca a igreja, levando os 12, os apóstolos, a se preocuparem com a administração social, apesar dela ser essencial, dela ser importante para a igreja, mas isto não fazia parte do chamado dos apóstolos. E se os apóstolos, eles voltassem as suas atenções para essa questão, a oração, a pregação da palavra seriam negligenciadas e, consequentemente, meus amados, a igreja ficaria sem defesa contra as falsas doutrinas. Quando lemos o capítulo 6, o foco do capítulo 6 é a pregação da palavra, onde o capítulo 6 nos mostra que a pregação da palavra deve ser uma prioridade da igreja. Não tem outra. As outras coisas são importantes, sim, mas a prioridade da igreja é a pregação da palavra. E aí vem uma pergunta: por que a pregação da palavra deve ser a prioridade? E aí eu convido você a pegar o seu boletim e nos acompanhar com o primeiro ponto, que diz que a pregação da palavra, irmãos, ela é importante, porque ela não deve ser negligenciada. Veja uma ligação do último verso do capítulo 5 com o primeiro verso do capítulo 6. Vejam o que é dito no verso 42. Todos os dias no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Eles não deixavam de proclamar que Jesus é o Cristo. Eles pregavam em casa, eles pregavam no templo, em todos os lugares. E no verso 1 do capítulo 6, Lucas nos diz que naqueles dias, crescendo o número de discípulos. Ou seja, que a igreja, ela estava crescendo.
Mas aí, amados, Lucas relata e nos coloca diante de um problema entre os judeus, entre dois grupos de judeus, um grupo de judeus de fala hebraica e um grupo de judeus de fala grega. E o problema que estava gerando ali na igreja naquela época era justamente com relação às viúvas de fala grega. Eram viúvas que estavam sofrendo de negligência em relação à distribuição diária de alimentos. Amados, os apóstolos, eles tinham várias responsabilidades, como ensinar ao povo a doutrina, evangelizar a circunviança de Jerusalém. Eles tinham a responsabilidade de distribuir as ofertas colocadas em seu poder, para justamente aliviar as necessidades dos pobres. Mas a igreja, ela estava crescendo de uma maneira tal que estas viúvas gregas, este grupo de viúvas gregas, elas estavam sofrendo porque não estava chegando o alimento, a verba para que elas pudessem sobreviver. Com isso, meus queridos, no verso 2, os 12, eles se reúnem com todos os discípulos, eles convocam toda a congregação para escolherem pessoas que pudessem ficar à frente desse serviço. Eu quero chamar a sua atenção justamente para algumas informações neste verso 2. Vejam que os apóstolos, eles nos informam que o ministério da palavra de Deus não pode ser negligenciado. Não é certo, diz eles, negligenciarmos o ministério da palavra de Deus. Isto não é certo. O comentarista John Stott, em seu livro, ele nos diz que os apóstolos discerniram um problema mais profundo. A administração social, tanto a organização da distribuição como a resolução da disputa, estava ameaçando ocupar todo o tempo deles, impedindo-os assim de fazer a obra específica que lhes fora confiada por Cristo, ou seja, o ensino e a pregação. Este problema não aconteceu num dia assim, de repente. Isso era um problema constante. Estava afetando o trabalho, o serviço dos apóstolos. E as viúvas, elas estavam passando por necessidades. E o interessante, irmãos, é que essa necessidade, os apóstolos, eles não fizeram vista grossa. Eles não disseram para aquelas mulheres: olha, vai para outro lugar, procura outra igreja. Eles não fizeram isso. Eles pararam, olharam para a necessidade daquelas mulheres e passaram a solucionar o problema daquelas mulheres. Isso nos leva, irmãos, justamente a Tiago, capítulo 1, verso 27. Porque quando nós lemos esse texto de Tiago, lá é dito que a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas tribulações. Os apóstolos, eles estavam cumprindo aquilo que Deus havia falado no Antigo Testamento sobre as viúvas. Não há outro grupo de pessoas na igreja que Deus não olhe de uma maneira tão especial, tão peculiar, que são as viúvas e os órfãos. Você que é viúva, você que é viúvo, você que é órfão, saiba que Deus tem um olhar muito especial para você. Porque Deus sempre disse: olha, não negligencie, se preocupem,
olhem para as viúvas, olhem para os órfãos. Porque são as viúvas, irmãos, que experimentam uma espécie de solidão que só elas sabem dizer. Toda a igreja tem um número proporcional daqueles que perderam seus companheiros. A vida muda, o dia a dia muda, porque o companheiro ou a companheira não está mais ali presente. Só eles sabem deste sofrimento, desta solidão, podemos dizer assim. Mas o foco aqui, e a preocupação maior dos apóstolos, não é com assistência social. Apesar dela ter sua importância, mas a preocupação maior dos apóstolos é justamente com a negligência da oração e a pregação da palavra. A pregação da palavra, ela não poderia ser negligenciada. Ela é o ofício maior. Ela deveria, ou melhor, eles deveriam ser eficazes no trabalho para o qual eles foram chamados. Eles tinham de que se consagrarem à oração e à pregação da palavra de Deus. Por isso que os apóstolos, eles disseram no verso 4 do capítulo 6 de Atos: nós devemos nos dedicar à oração. A palavra traduzida, irmãos, dedicação, ou dedicaremos, dá uma ênfase no compromisso inflexível dos apóstolos em preservar o tempo para a oração. A palavra no original significa persistir em, permanecer com. E a ideia é ser forte e persistente e inabalável na tarefa. Eles precisavam ser persistentes, fortes, inabaláveis na oração e na pregação da palavra. Não importa, irmãos, quão urgente seja a pressão sobre nós para gastarmos o nosso tempo com boas obras, não vamos abandonar nosso trabalho principal. Eles estavam dizendo: vamos persistir nisso, não vamos vacilar, não vamos desviar o nosso trabalho, que é de orar e que é de pregar a palavra. John Piper nos diz que sem oração extensa e concentrada, o ministério da palavra murcha. E que ele continua dizendo: e quando o ministério da palavra declina, a fé e a santidade e a frutificação se vão. Portanto, o que se opõe à oração, opõe-se a todo o trabalho do ministério. E ele traz o alerta: irmãos, cuidado com os substitutivos sagrados. Dediquem-se à oração e ao ministério da palavra. Um outro comentarista nos traz uma ilustração que é real, que foi uma pesquisa nos Estados Unidos. E esta pesquisa diz que 17 mil ministros do Evangelho, eles abandonaram o ministério, ou melhor, eles abandonam o ministério todos os anos. Em torno de 17 mil ministros do Evangelho abandonam o ministério todos os anos. E a razão, diz a pesquisa, é que os ministros na igreja moderna não são encorajados, equipados, capacitados ou autorizados a se dedicarem à pregação e ao ensino da palavra de Deus. Hoje, se espera que o ministro venha fazer o trabalho administrativo e o trabalho de crescimento de igreja. Espera-se que ele seja um especialista em aconselhamento e cuidado pastoral. E como resultado, temos promovido gerações, irmãos, de pastores que são pau para toda a obra,
mas não são mestres em coisa alguma, o que explica o motivo de não abrirem a palavra de Deus para a congregação no culto dominical, pois não sabem como fazê-lo. Pastor é para pregar a palavra. O ofício do pastor é orar e pregar a palavra e nada mais. Ele se importa com assistência social, ele se importa em visitar, ele se importa em cuidar do enfermo, orar pelo enfermo, mas a função dele maior é oração e pregação da palavra. Pastor não é pau para toda obra, irmãos. Nós, como igreja, precisamos dar tempo para o nosso pastor, para que ele se prepare, para que ele estude, para que ele ore, para que ele busque discernimento de Deus, e quando chegue no domingo ele possa ser a voz de Deus falando aos nossos corações. Muitos gastaram seu tempo aprendendo de tudo o mais, exceto os textos da Escritura. Pastor, irmãos, ele não é ministro da igreja, mesmo que ele tenha sido ordenado por ela. Ele não é ministro de uma congregação local, mesmo ele sendo supervisionado pelo conselho da igreja. Mesmo que a igreja ele venha pagar o seu salário, é preciso que nós venhamos entender que o pastor, ele é primeiramente e acima de tudo ministro do Evangelho de Cristo Jesus. Porque Jesus o envia a ensinar e a pregar as boas novas. Pastor, ele é um servo da palavra de Deus. Não é porque a igreja paga ele, não é porque o conselho supervisiona que ele tem que fazer tudo. Jesus o chamou para ser servo da palavra de Deus. Por isso, os apóstolos, os 12, eles colocaram diante da comunidade uma questão de prioridade. Eles chegam para aquela congregação e diz: olha, não é certo isso. Não é certo que venhamos negligenciar esse ministério da palavra de Deus. Não é certo. Temos que nos dedicar à oração. Temos que nos dedicar ao ministério da palavra. E sabe qual foi, amados, a reação da comunidade? A reação daquela comunidade dos discípulos foi uma reação de aprovação. Eles entenderam que os apóstolos falaram. E aí diz o texto que homens qualificados foram escolhidos para realizarem a tarefa do serviço social da igreja. E agora eu queria chamar a sua atenção justamente para este verso que diz assim: escolham, ou melhor, não é certo que negligenciamos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Observem as qualificações. Vejam que Lucas faz questão de mencionar os pré-requisitos destes homens, que estariam à frente para servirem à mesa, para o serviço social. Lucas menciona aqui 2 qualificações. Eles precisam ter boa reputação e devem ser cheios do Espírito Santo e sabedoria.
Isso é interessante, porque nos vem uma pergunta: quem rotula um homem com essas qualificações ou pré-requisitos? Quem é que rotula? Abra sua Bíblia em Atos capítulo 10, verso 22. Que diz assim: o contexto aqui é a visão de Pedro. E no verso 22, os homens responderam: viemos da parte do centurião Cornélio. E aí estes homens respondem, olha o que esses homens falam: ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa para que ele ouça o que você tem para dizer. Agora nós precisamos entender o seguinte: que para o Espírito Santo não há nenhuma separação entre sagrado e secular. Porque o Espírito, ele enche tanto os apóstolos quanto os 7 homens eleitos. Vejam aí Estevão e Filipe. Quando você ler o livro de Atos, você vai chegar lá em Estevão, no capítulo 7. Vamos falar um pouquinho sobre ele já já. Mas no capítulo 8 você vai chegar também lá em Filipe. E o que percebemos, irmãos, que eles, apesar de eles serem chamados para distribuírem comida e verbas, eles também foram chamados para pregarem a palavra e a realizarem milagres. Provavelmente, Estevão e Filipe observavam os apóstolos. Provavelmente Estevão e Filipe assimilaram esta informação, essa divisão no sentido de que os apóstolos deveriam dar ênfase à pregação e à oração. E se perguntaram: rapaz, esse negócio aí é sério. Apesar de sermos chamados para servir à mesa, nós também temos que pregar. Gente, o texto não fala isso, eu estou conjecturando aqui. Provavelmente. Porque, se você perceber, no capítulo 7, você vai encontrar ali o sermão de Estevão. Ele é o maior sermão pregado no livro de Atos. O maior sermão. Próximo domingo você vai ver o poder deste homem de Deus pregando a palavra de Deus. Quando você vai para Filipe, você chega lá no capítulo 8, você vai perceber que Filipe, ele também passa a pregar o evangelho, e ele é conhecido como um grande evangelista. Alguns historiadores, eles dizem que Filipe, ele foi uma pessoa que trouxe o reavivamento em Samaria. Mas vejam, irmãos, que o Espírito Santo de Deus, ele não faz essa separação de que os que servem à mesa não podem pregar, ou os que pregam não podem servir à mesa. É claro que, às vezes, o pastor ele serve à mesa, ou os que servem à mesa, os diáconos, eles podem pregar, podem ensinar. Mas o que precisamos entender é que o Espírito ele não fez essa separação. Mas o que ele fez foi dar prioridades. Prioridades dos 12, orar e pregar o evangelho. Prioridade dos 7, servirem à mesa. Então,
a igreja, irmãos, naquela época, passa a se envolver com os ministérios. Os ministérios passam a surgir. E aí vem uma pergunta: será que eu e você temos nos envolvido com o ministério? Ou com o nosso ministério? Ou com o seu ministério? Deus, Ele chama todos para o ministério. Ele chama pessoas diferentes para o ministério diferentes. E aqueles chamados para a oração e ministério da palavra não devem permitir que sejam desviados de suas prioridades, como aquele que é chamado para qualquer outro ministério. Ele não deve negligenciar a pregação da palavra de Deus. Não pode. Estevão e Filipe não negligenciaram. Esse ministério, irmãos, não se resume somente dentro da igreja. John Stott nos fala que todos os cristãos, sem exceção, sendo seguidores daquele que veio, não para ser servido, mas para servir, são chamados para ministrar, ou melhor, para darem suas vidas em ministérios. Mas a expressão ministério cristão de tempo integral não se restringe à obra da igreja e ao serviço missionário. Ele também pode ser exercido no governo, na mídia, nas profissões liberais, nos negócios, nas indústrias, nas escolas, nas universidades, em casa. O ministério não é apenas para ser servido dentro da igreja, não. O engajamento da missão é o próprio Filipe, o grande evangelista, aquele que trouxe o reavivamento entre os samaritanos. Por isso, irmãos, lendo essa porção do texto, nós devemos louvar a Deus pelos pastores da nossa igreja que não têm negligenciado a pregação da palavra de Deus, que entendem que foram chamados para se dedicarem à oração e ministério da palavra. E o conselho que eu dou: ajudem eles. Eles precisam de tempo para exercer esse ministério específico. É interessante, irmãos, que no penúltimo século, alguém que incorporou perfeitamente bem essa visão foi um homem chamado Mark Lloyd Jones, servindo como pastor da capela de Westminster, lá em Londres, por 30 anos. Quando Parker, ele era estudante de 22 anos, ele ouviu Lloyd Jones pregar todo domingo à noite. E sabe o que Parker disse? Jamais havia ouvido pregação como aquela. Jamais tinha visto um homem tão dedicado à pregação da palavra. Por isso, irmãos, porque a pregação da palavra, ela deve ser prioridade, é porque a pregação da palavra não pode, não deve ser negligenciada. Em segundo lugar, é que ela promove o crescimento. Ela é importante porque ela promove o crescimento. Dos versos 5 ao verso 7, diz que tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos, e assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Antes de mais nada, nós precisamos entender do porquê Lucas destaca nomes desses 7. Todos eles eram judeus helenistas de fala grega. Lucas faz questão de dar uma pincelada citando quem eram estes homens. Ele cita quem era Estevão, onde o seu nome significa coroa da vitória. Ele diz que Estevão era um homem cheio de fé e do Espírito Santo, como os demais. E ele traz justamente Estevão porque Lucas já está nos trazendo a informação que ele vai falar de Estevão e que nós iremos conhecer Estevão. Logo depois vem Filipe, que mais tarde fica conhecido como evangelista, Atos capítulo 21, verso 8.
Depois seguem os outros, de nome Prócoro, Nicanor, Timão e Parmenas, que não é citado nada mais sobre eles, apenas Lucas cita esses nomes. E aí vem o último, o Nicolau. E Lucas, ele faz questão de descrever este homem, justamente para mostrar que um judeu prosélito entrou na igreja. E aqui, irmãos, encontramos a primeira imposição de mãos, a fim de ordenar pessoas qualificadas, seguindo o que já tinha sido feito por Moisés na nomeação de Josué. Na nossa igreja presbiteriana, por exemplo, quando um pastor ele é ordenado, quando o diácono ele é ordenado, quando um presbítero ele é ordenado, nós colocamos as mãos sobre eles para abençoá-los. Isso não é uma invenção qualquer, é porque está na Escritura. Mas aqui eu gostaria de destacar o verso 7. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Vejam, meus irmãos, a importância de não negligenciarmos a pregação da palavra de Deus, porque quando ela é prioridade, o resultado, sabe qual é? O crescimento. Nós estamos aqui diante de um crescimento assim notável. Observe no verso 7, os dois verbos, crescia e multiplicava. Estes verbos, eles estão no tempo imperfeito, no grego, que indica que o crescimento da palavra e a multiplicação da igreja era algo contínuo. A igreja estava crescendo. Os apóstolos estavam pregando de casa em casa, no templo. Eles não estavam deixando de ensinar, de proclamar que Jesus é o Cristo, e a igreja ia crescendo. Quando nós lemos, irmãos, Atos capítulo 2, logo no finalzinho do verso, diz lá que o Senhor lhe acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Não são os métodos, não são as estratégias que faz com que a igreja cresça, mas é a palavra de Deus sendo pregada de forma verdadeira, de forma fiel. É quando homens sobem em um púlpito e pregam que Jesus é o Cristo, a igreja cresce, a igreja se espalha, ela se expande. Era algo contínuo. Nós encontramos aqui, irmãos, o primeiro de 6 sumários sobre o crescimento que intercalam a narrativa de Lucas. Quando Lucas fala sobre o crescimento, o primeiro deles é Atos capítulo 6. Os apóstolos se dedicaram à oração e à pregação. O segundo é em Atos capítulo 9, verso 31, após a dramática conversão de Saulo de Tarso. Terceiro é em Atos 12, 24, na conversão de Cornélio e a queda de Herodes e Agripa I. Atos 19 e 20 é o quarto que Lucas cita, que a igreja estava crescendo após a segunda e a terceira viagem missionária. E por fim, Lucas vai dizer que a igreja ela está crescendo em Atos 28, dos versos 30 ao 31, após a chegada do apóstolo Paulo a Roma, onde ele pregou com intrepidez e sem impedimento. O comentarista Kistemaker nos diz que o efeito da palavra proclamada se tornou cada vez mais notável na vida dos habitantes de Jerusalém, como resultado direto da pregação e do ensino dos apóstolos, que podiam agora dedicar-se à oração e ao ministério da palavra. Mais e mais pessoas criam e se uniam à igreja. A palavra, irmãos, estava sendo pregada e por consequência disso, a igreja estava crescendo, o evangelho estava chegando nos lugares, o evangelho estava alcançando vidas, vidas estavam se convertendo. O historiador judeu Joséfo, ele nos fala que cerca de 5.000 sacerdotes em escala encontravam-se em Jerusalém numa grande rotatividade. Vejam, irmãos, o poder da pregação da palavra pregada. Grande número de sacerdotes se uniam à igreja.
Eles passam a ter uma fé objetiva no Evangelho de Cristo Jesus. Provavelmente, irmãos, Estevão, ele servia a mesa, mas ele pregava o Evangelho. Ele pregava a palavra. A igreja, com a pregação da palavra, ela passa a crescer. Vejam o apóstolo Paulo, pregador da palavra, homem de oração, levou o evangelho a Chipre, levou o evangelho a várias cidades da Ásia Menor, a Macedônia, as principais cidades da Grécia, a Roma e talvez até a Espanha. Qual era o meio que o apóstolo Paulo avançava? A pregação da palavra. Ele pregava o evangelho. Este era o método. É interessante, irmãos, porque Barnabé e Marcos foram à ilha de Chipre pregando o quê? A palavra de Deus. E no final do primeiro século havia cristãos em todas as principais regiões do nordeste do Mediterrâneo. E esta expansão, ela se havia concretizado por causa da pregação da palavra. Quando estudamos a história da igreja, percebemos que a igreja, com o passar dos séculos, ela vai cruzando as fronteiras, sejam elas culturais, ou de qualquer outra coisa. Ela cruza essas fronteiras, lançando as raízes em diversos contextos, com a pregação da palavra. Lucas diz, irmãos, que a igreja crescia rapidamente. Vejam aí, ó. Assim a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos. O que é que isso nos ensina? É que, como diz Lloyd Jones, oradores espertos podem persuadir as pessoas a fazerem muitas coisas, mas nenhum ser humano pode mudar uma alma ou mudar a natureza humana. E o que é necessário é isso. A humanidade está morta em delitos e pecados, e este evangelho é o que oferece regeneração. A igreja, ela crescia rapidamente porque a palavra era pregada. A palavra era pregada e o evangelho estava oferecendo regeneração. Os sacerdotes, irmãos, daquela época, estavam se convertendo. Esses sacerdotes, eles eram homens mundanos, mercenários. Era uma desgraça para o sacerdócio, porque eles não cumpriam com o seu ofício, eles envergonhavam. Eles estavam entre os mais duros e ferrenhos opositores do nosso Senhor. Mas a igreja, irmãos, ela crescia com a transformação desses sacerdotes pela pregação da palavra. Não era algo exclusivo dos 12, mas se estende até nós também. Estevão, ele se levanta para pregar o evangelho. Qual foi o resultado disto? O que foi que Estevão recebeu em pregar o evangelho? Perseguição. Ele foi perseguido, irmãos. Primeiramente, encontramos a perseguição no campo do debate. Encontramos aqui no texto homens da sinagoga dos libertos passam assim a discutir com aquele homem. E quando eles perceberam que eram incapazes de ganhar no debate com Estevão, o que foi que eles fizeram? Eles passam a trazer falsas testemunhas. Aqueles que estavam debatendo com Estevão, eles não entenderam ou não atentaram para que aquele homem, ele estava cheio e falava pelo Espírito Santo.
Eles não atentaram para isto. E quando eu li, meus irmãos, essa porção, fui lembrado de que, nesse momento em que Estevão estava enfrentando os seus opositores, estava se cumprindo as palavras de Jesus, ditas lá em Lucas 21, verso 12 e 19. Abra sua Bíblia, por favor. Lucas 21, verso 2, 19. Dos versos 12 ao 19. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão. Então os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. Estevão, passando por isso. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. Mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender. Verso 15: pois eu lhes darei palavras e sabedoria a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Aconteceu essa promessa, irmãos, aqui com Estevão. Ele estava diante daquele sinédrio. Deus o encheu. As palavras daquele homem, irmãos, não foram palavras de homens, mas foram palavras da boca de Deus. Irmãos, Deus não nos abandona. Este homem, Estevão, ele nos encoraja a enfrentarmos os nossos opositores, a levantarmos as nossas cabeças em nossos trabalhos e passarmos a pregar o Evangelho de maneira oportuna, a chegarmos em casa e passarmos a pregar o Evangelho para aqueles que caçoam da nossa fé. É chegarmos na faculdade, irmãos, e olharmos para a cara daqueles professores céticos e pregarmos o Evangelho, sabendo que Deus é quem irá colocar palavras na nossa boca. Ele não nos abandona. Ele não abandonou Estevão. Mas aí, irmãos, a perseguição sai do campo do debate e vai para o falso testemunho contra ele. E aí é trazido pessoas que passam a dizer: ouvimos Estevão falar palavras de blasfêmias contra Moisés e contra Deus. O povo, irmãos, passa a ser incitado. Os anciãos, os escribas, passam a investir contra Estevão. E aí vem novamente outras falsas testemunhas que passam a dizer: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. Pois ouvimos dizer, e aí olha o desdém dessas testemunhas, pois ouvimos dizer que esse Jesus aí, que ele está pregando, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés deixou. Satanás, irmãos, ele se opõe ao povo de Deus, seja por meio da falsidade ou da violência. Ele usa ambos os métodos no caso de Estevão. Por isso, meus queridos, eu e você não estamos acima do nosso mestre, como Estevão também não esteve. Jesus ouviu acusações dirigidas a ele por testemunhas falsas. Leiam lá Mateus 26. Jesus foi perseguido. Nós também seremos, por causa da pregação da palavra. Não pensem, irmãos,
que ao dar prioridade à pregação da palavra, a igreja não será perseguida. A pregação atrai perseguição. Aqui, irmãos, é a terceira vez que o Supremo Tribunal de Israel leva seguidores de Jesus a julgamento. Primeiro foi Pedro e João no capítulo 4. Depois, no capítulo 5, os 12 apóstolos. E agora Estevão. Talvez outros possam usar estas mesmas armas contra nós. Mas o que devemos pedir, irmãos, a Deus é que Deus nos ajude a suportarmos essa perseguição. A perseguição que você sofre não é a mesma que Estevão está sofrendo aqui. Mas saiba que em meio a esta perseguição que você está passando, Deus estará lhe ajudando. Peça força a Deus. Peça ajuda a Deus, para que você possa suportar essa perseguição. John MacArthur, irmãos, nos diz que ao pregar a palavra temos que entender que a perseguição, que parece ser algo negativo, é na verdade positivo, pois nos conduz a termos a oportunidade de exercermos de modo digno do Evangelho. Domingo passado, Renan pregou um capítulo 5. O que é que nós vimos lá no versículo 41, quando Pedro e João, eles saíram do sinédrio depois de uns açoites. Depois de uns açoites. Como é que Pedro e João saíram? Murmurando: ai, que raiva! Por quê? Só porque eu estava pregando o Evangelho, fui açoitado, estou sendo preso, isso não pode acontecer. Não, irmãos, diz o texto que eles saíram alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa de Jesus. Por isso que quando você sofre uma perseguição por causa do Evangelho, louve a Deus. Se alegre na presença de Deus, irmãos. Exalte o nome do Senhor, porque você está no caminho certo. Será, irmãos, que pode haver algo de bom no sofrimento e na perseguição? Colossenses capítulo 1, verso de número 24. Para Paulo, há algo de bom no sofrimento e na perseguição. Porque no capítulo 1, verso 24, ele diz: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Irmãos, algo de bom que o servo de Deus desfruta em meio à perseguição é a alegria, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Os cristãos, irmãos, ainda são perseguidos ao redor do mundo. Cerca de 200 milhões de irmãos e irmãs na fé enfrentam constantemente sofrimentos, torturas e até a morte, simplesmente por causa do seu compromisso com Cristo Jesus. Por fim, chegamos ao verso 15. Temos aqui uma informação que os acusadores de Estevão viram. Viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Aqueles que estavam ali, irmãos, assentados, observando Estevão atentamente, eles viram em Estevão o brilho divino envolvê-lo. Esse brilho não saía de Estevão, como
aquele brilho que saiu de Jesus na transfiguração. Mas esse brilho que eles estavam vendo no rosto de Estevão era o reflexo, irmãos, da graça e da beleza de Deus. Alguns comentaristas, eles nos informam que, e eu concordo com eles, é que aquele brilho no rosto de Estevão era semelhante ao brilho que Moisés tinha em seu rosto logo após que ele viu Deus, as costas de Deus. Eles estavam vendo o reflexo de Deus, ou melhor, o brilho de Deus na vida daquele homem. E mesmo vendo o rosto deste homem, que parecia um rosto de um homem, aqueles membros do Sinédrio se recusam a ouvir o apelo do Evangelho de Cristo. Próximo domingo você vai ver Atos capítulo 7, mas eu vou ter que informar o que vai acontecer com Estevão. Ele morre. Ele morre. Mas olhando para o verso 15, irmãos, vem algumas perguntas. As pessoas às vezes ficam espantadas quando olham para você. Essas pessoas às vezes passam a dizer que veem o seu rosto como se estivesse vendo um rosto de um anjo. As pessoas se aproximam de você e passam a dizer: qual é a origem da paz, da calma e da serenidade de espírito que eu vejo em você? Será que as pessoas chegam, olham para você e dizem assim: como é que eu posso conseguir isso de você? Porque eu vejo você sempre feliz, sempre alegre, sempre agradecendo a este Deus, sempre louvando a este Deus. E eu vejo você contando as suas lutas, os seus problemas, as suas dificuldades, mas eu vejo em você sempre um sorriso. Eu vejo que você se preocupa com as perseguições da vida, com as lutas da vida, mas você age diferente, você se comporta diferente. Será que as pessoas, irmãos, ao olharem para nós, elas podem ver em nós aquilo que foi visto no servo de Deus, Estevão? Será que as pessoas, ao olharem para nós em meio à perseguição, possam ver em nós um rosto como de um anjo? Meus irmãos, eu sei que não deve ser fácil ficar de pé e encarar os nossos opositores, mas também que diante dessa situação, também sei que Deus esteve, está e estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ao fazer, irmãos, um planejamento de vida, priorize a pregação da palavra. Não negligencie. Entenda que ela é quem traz o crescimento. E saiba que você será feliz, porque a perseguição trará alegria ao seu coração. Vamos louvar ao nosso Deus, irmãos. Vamos colocar as nossas vidas diante de Deus, louvando a Ele nesta hora. Cremos no Pai nosso Senhor, cremos em Cristo nosso
Redentor. Cremos no Espírito Santo, nosso Consolador. Nos reunimos em comunhão, no partilhar, no vinho e pão. Tua palavra nos aponta a direção. Em continuação tornaremos teu nome conhecido e desejado entre as nações. O justo em carne se fez nosso sacrifício, e mesmo sendo Deus, não se apegou à sua glória. Bebeu da ira do Pai e pra nos tornar belos, abriu mão da sua beleza, mas a morte ele venceu, ressuscitou. Fiquemos de pé. Cremos no Pai nosso Senhor, cremos em Cristo nosso Redentor, cremos no Espírito Santo nosso Consolador. Nos reunimos em comunhão, no partilhar do vinho e pão. Tua palavra nos aponta a direção. Em continuação tornaremos teu nome conhecido e desejado entre as nações. O justo em carne se fez nosso sacrifício, e mesmo sendo Deus, não se apegou à sua glória. Bebeu da ira do Pai e pra nos tornar belos, abriu mão da sua beleza, mas a morte ele venceu. Só as vozes cantam o justo. O justo em carne se fez nosso sacrifício, e mesmo sendo Deus, não se apegou à sua glória. Bebeu da ira do Pai e pra nos tornar belos,
abriu mão da sua beleza, mas a morte ele venceu. Ressuscitou e voltará. Ressuscitou e voltará. Ressuscitou e voltará. Ressuscitou e voltará. Deus, nós louvamos o Teu nome. Te damos graças, Pai, pela Tua palavra, Senhor. Te damos graças, ó Deus, por esta igreja. Por sabermos, ó Deus, que esta igreja tem como prioridade a pregação da palavra. Deus, louvamos o Teu nome, porque o Senhor tem sempre nos alertado para que não venhamos sair do foco, para que não venhamos negligenciar, ó Deus, a pregação da palavra. Te louvamos, ó Deus, porque quando pregamos a palavra, o Senhor tem nos dado crescimento. E louvado seja o Teu santo nome, pela IPBE, ó Deus, está crescendo em todos os aspectos. É para a Tua glória, é para o Teu louvor, é promessa do Senhor. Por isso nós Te louvamos, Pai, por isto. Como também, Senhor, Te louvamos porque sabemos que seremos perseguidos, caluniados, difamados. Irão levantar falsos testemunhos ao nosso respeito. Irão levantar, ó Deus, falso testemunho a respeito desta igreja. Mas o que importa para nós, ó Deus, é que nós temos a certeza que estamos no caminho certo. E de que se perseguiram o Senhor, também seremos perseguidos. E estaremos sempre felizes, Senhor, porque estamos, Senhor, nos apresentando diante de Ti de modo digno do Evangelho. Ó Deus, louvado seja o Teu santo nome. Nos ajude, Pai, para que possamos ser cheios do Teu Espírito, para que possamos ser cheios de fé, para que sejamos sábios, ó Deus. Nos ajude, Senhor, para que as pessoas, ao passarem por esta igreja, possam ver nesta igreja o brilho de Cristo, o brilho do Senhor, a graça de Deus se manifestando na vida de cada um aqui presente, Pai. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado, Senhor. Leva-nos em paz para os nossos lares. Dá-nos uma noite tranquila, um sono reparador e uma semana abençoada na Tua presença. Abençoa a nossa casa, Senhor, a nossa família. Ajuda-nos, ó Deus, nesta jornada. Tu sabes das lutas que temos enfrentado, mas em meio a elas, Senhor, a Tua palavra nos diz que devemos louvar ao Teu nome. Por isso, graças Te damos por tudo, Pai. É assim que nós oramos, Senhor, gratos a Ti, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o poder e as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós agora e para todos sempre. A igreja diz amém. Deus nos abençoe, irmãos.